Oi gente, tudo bom? Então eu já tô aqui com a minha maquiagem inspirada em Rocky Horror Picture Show. Se você quiser ver como que eu fiz esse look, dá uma olhadinha no canal que eu gravei tutorial dele, super inspirado em Rocky Horror, que eu fui assistir no teatro esse fim de semana e eu adorei demais. Tem no Netflix. Se você nunca assistiu Rocky Horror Picture Show, pelo amor de Deus, para esse vídeo e vai assistir, depois você volta. Mas hoje eu venho mostrar pra vocês a minha coleção de sombras, continuando o vídeo da minha coleção de maquiagem. Ok, então vamos começar. Eu tenho muita sombra. Eu tenho essa caixa inteira de sombras. Tem todas as minhas paletas de sombras avulsas aqui. E enquanto eu tava separando pra gravar o vídeo, eu já separei algumas pra dar. Já pus numa sacolinha, então isso já tá, tipo, depois de ser triado, sabe? Então, bom, vai ser demorado o vídeo, gente, desculpa. Vou começar pelas minhas paletas da Urban Decay, que eu acho que são algumas das minhas favoritas. Então a primeira aqui é a Naked 1. Das Nakeds, até hoje ela é a minha favorita. Tem muita gente que não gosta dela por ser antiga, pela embalagem que é meio veludinho assim e tudo mais. Mas eu gosto muito dela, inclusive da embalagem. Ela não trava, então realmente pra levar em viagem não é tão prático assim. Mas eu acho ela tão bonitinha e fininha. E eu tinha tanta vontade de ter essa paleta, eu passei muitos anos desejando ela, até eu consegui ir para os Estados Unidos e comprar. E aí, acho que talvez por tudo isso eu goste muito dela também. Mas também porque ela tem tons mais quentes, e eu gosto bastante disso. São tons quentes, mas são absolutamente neutros, não são rosados, tipo a Naked 3, e nem frios, tipo a Naked 2. Isso faz com que ela seja a minha paleta de sombra favorita, uma das que eu mais uso. E dá pra pegar qualquer cor aqui e misturar com qualquer outra cor que você consegue fazer um esfumado muito bonitinho. Naked 2, essa paleta tem uma história engraçada, porque eu ganhei ela na Sephora aqui do Brasil, a primeira Sephora que abriu aqui, que foi no Shopping JK Iguatemi. Eu fui lá super cedo com a Tairine e com o Rodrigo, a gente chegou de madrugada, fez fila na porta, porque ia ser a primeira loja e eles tinham anunciado que iam dar acho que 100 ou 150 reais pra gastar na loja para as primeiras pessoas que chegassem. Como nós somos as primeiras, literalmente, a gente ganhou além disso uma sacolinha com alguns produtos. Eu ganhei essa Naked 2, junto com um batom da Makeup Forever, e mais uma paleta que eu vou mostrar pra vocês aqui da coleção, que é da Stila, com um lápis de olho da Makeup Forever, porque o Rodrigo também acabou ganhando, e ele me deu, lógico. E a Thay ganhou uma Naked 1 com um pó da Makeup Forever também, então foi muito divertido esse dia. Essa paleta já tem a embalagem de metal, que virou a embalagem de quase todas as Nakeds depois. Fica bem mais limpinha e ela trava, então é bem melhor pra levar em viagem, mas eu gosto mais, acho mais bonitinha a da Naked 1. Também tem um espelho e ela tem cores mais frias. A Naked 1 tem cores mais quentes e essa daqui tem tonalidades mais frias. Também é bem fácil de construir um look com ela, usando só ela, ficando bem bonito. A única cor que tem igual a da Naked 1 é essa daqui, que é Half Baked. Mas é uma das minhas cores favoritas também das duas paletas, então eu não me importo, porque eu acho que eu vou acabar com elas em algum momento. Eu gosto dela bastante, mas essa já é mais um fator emocional, assim. A Naked 1 e a 3 eu gosto mais do que eu gosto dessa daqui. Naked 3, essa daqui é a que eu achei que eu ia gostar mais. Ela também tem a embalagem de metal, a embalagem dela já é mais rosinha. E eu achei que eu ia gostar porque eu gosto muito de sombra rosa. E ela tem os tons todos neutros, mais puxados pro rosado. Só que no olho acaba ficando muito rosa demais. E esse daqui é o que tem menos diferença entre as cores, principalmente entre essas cores tipo mais neutras, mais clarinhas, entre essas daqui e essas daqui, sabe? E acaba ficando, se você mistura algumas próximas, tipo essas daqui, ou essa daqui com essa daqui, elas não parecem que são cores diferentes, sabe? Parece que a gente tá com a mesma cor. Na pálpebra não dá tanta diferença assim. Então eu acabei não gostando tanto dela. Ainda gosto mais do que a 2 pelas tonalidades. Eu não me dou tão bem com tons frios, que nem eu falei. Mas a 1 ainda é minha favorita. Se eu fosse recomendar uma Naked pra comprar, eu falaria pra comprar a Naked 1. Naked Smoky. Aqui eles já estavam tentando ganhar dinheiro mesmo, mas tudo bem, porque eles já tinham feito a Smoked, que era pra ser uma paleta dessa linha Naked, mas eu não sei se não pegou ou o que foi, mas eles acabaram fazendo também a Naked Smoky. Essa daqui tem uma embalagem diferente, já não é de metal, é meio de acrílico. Eu gostei mais do que a de metal, mas menos do que a de veludinho. E tem um gato brincando aqui atrás. E é pra ela ser uma paleta
pra fazer looks neutros, mais esfumados, mais escurinhos. Então, além das cores mais nakeds que costuma ter mesmo, que são mais essas daqui, eles têm cores no meio mais diferentes. Então é a primeira vez que tem tipo um roxo na naked, sabe? Tons mais azulados. E aqui eles fizeram uma mistura mais legal de tom quente e tom frio que eles não tinham até agora. Então tem esses tons aqui que são mais quentes, por exemplo, esses que são mais frios. Então ficou uma mistura bem legal. Essa é uma paleta muito boa pra quem quer fazer looks mais escuros, mas eu acho que pra comprar uma só, a Naked 1 ainda vai ser mais versátil do que essa daqui. E aí tem as duas Naked Basics, a 1 e a 2, ou a sem número e a 2, né? A Naked Basics 1 eu usei por muito tempo como minha paleta pro look do dia a dia, então ela tá até mais usadinha. A Basics 2 eu já comprei meio que por coleção, assim, e acabei não usando tanto. As duas têm uma embalagem meio emborrachadinha, que na Naked 2 eu até gostei, mas na 1 ela ficou meio grudenta com o tempo e daí ficou meio desconfortável. Ela trava muito bem, às vezes é até difícil de abrir. Inclusive eu dei uma unhada nessa cor aqui tentando abrir uma vez e ficou marcado pra sempre. Mas isso é bom pra você poder levar na bolsa, né? Levar em viagens e tudo mais. Tem um espelhinho de um tamanho bom também pra levar em viagem. Essa daqui tem cores um pouquinho mais quentes, que é do jeito que eu gosto. E são 4 cores opacas e uma cintilante, que é bom pra fazer iluminação no cantinho interno do olho. A Naked 2, ela tem uns tons um pouquinho mais frios. E ela é toda mais meio que da mesma cor, tons mais semelhantes. Aqui dá pra ver que essa é bem diferente dessa, que é bem diferente dessa, né? Aqui a mudança de cor é quase gradual de uma pra outra, assim. Acho que dá pra perceber isso. E também tem uma cor que é mais cintilante, que é essa daqui. Smoked é a paleta que foi feita pra ser a Naked Smoky, mas não sei se não deu certo ou se eles só queriam vender mais paleta e fizeram a outra. Ela tem o mesmo título, né? Tipo, parecido com Naked Smoked, mas é outro formato. Essa paleta, o tecido dela é como se fosse um corinho, assim, bem leve. E ela tem um zíper do lado, eu acho muito legal essa embalagem dela. Quando você abre, tem um espelhinho em cima e embaixo tem as cores. São 10 cores, diferente da Naked, que geralmente tem 12, né? E é o formato das sombras da Urban Decay, normalmente, que não são das paletinhas Naked. E ela não é tanto pra você fazer um look inteiro só com ela necessariamente, porque ela tem várias cores escuras, mas que são coloridas, tipo esse roxo, esse azul, esse verde. E aí tem outras cores mais neutras em volta pra você tentar trabalhar com essas cores, mas não necessariamente você vai usar essas 3 juntas, sabe? Geralmente eu não consigo fazer um look, um smokey eye usando só ele, eu tenho que usar essa sombra mais uma das paletas Naked pra complementar o esfumado, só com ela geralmente não dá. Eu comprei também meio que pela hype das Nakeds, assim, mas eu gosto bastante dessa paleta, principalmente por essas cores, quando eu quero fazer um visual mais diferentão, assim, são cores muito bonitas. Mas obviamente não é pra usar com tanta frequência. A última paleta da Urban Decay é essa daqui, é a Vice Palette. Eu já falei dela pra vocês muitas vezes, porque foi uma compra totalmente por impulso. Eu comprei na Sephora do Brasil, custou R$320. Foi a paleta mais cara que eu já comprei, tipo, totalmente impensado, sabe? Mas eu sempre quis uma Book of Shadows, daí quando saiu a Vice, que é bem tipo uma Book of Shadows, assim, eu não me aguentei, eu comprei. Eu me arrependo de ter comprado no Brasil pelo valor e tudo mais, não devia ter feito isso, mas ela é bem bonita. Então eu fico com ela e eu uso, não é sempre, porque vocês vão ver que as cores são bem diferentes, mas eu uso. Ela é boa porque ela tem esse espelhão gigante também, então pra levar pra viagem é legal. E tem 20 sombras, eu acho que é a maior paleta que eu tenho. E tem cores muito diferentes e muito bonitas, tipo essa azul, essa roxa, essa rosa, essas duas azuladas, essa meio laranja, meio cobre, assim, essa verde. São cores muito bonitas e muito únicas. Essas duas fileiras aqui, a de baixo e essa daqui de cima, são cores um pouquinho mais pra neutras, né? Apesar de ter esse dourado e esse meio cobre alaranjado, mas essas duas aqui tem cores mais extravagantes, bem legais de fazer looks com ela. Quando eu quero fazer um look mais diferente, geralmente pra gravar pra vocês, eu pego essa paleta aqui pra achar inspiração, sabe? Essa é outra paleta que eu ganhei quando eu fui pra inauguração da Sephora aqui no Brasil. É a Stila In The Light Eyeshadow Palette. E essa foi uma surpresa enorme pra mim. Eu não conhecia os produtos da Stila, as sombras deles, nem nada. E essa paleta é muito boa. Eu acabei usando ela mais até do que a minha Naked 1. E quando eu quero fazer um look mais dia a dia, eu vou direto nela porque eu já tô acostumada com as cores que tem nela e fica mais fácil de pensar e fazer. Além do mais, eu acho que ela tem cores que ficam bem mais diferentes uma da outra do que as Nakeds.
que eu acho que ajuda nesse processo. Mas essa daqui ela tem 10 cores, a Naked tem 12, então talvez seja por isso que as cores são mais diferentes. São todas muito macias, muito bonitas e eu gosto muito, muito de fazer look com ela no dia a dia. Essa é a única paleta da Too Faced que eu tenho até agora, mas eu tô achando elas tão divertidas e bonitinhas que talvez quando eu for pra Nova York com o Rodrigo esse ano eu compre outra. Essa é a Semi-Sweet Chocolate Bar. Essa, se eu não me engano, meu pai trouxe pra mim de viagem. Eu tinha pedido pra ele comprar Chocolate Bar pra mim e ele pegou a Semi-Sweet. Mas eu gostei muito, ela é muito bonitinha, ela tem muito cheiro de chocolate. Eu usei várias cores dessa paleta pra fazer a minha maquiagem pro meu casamento. Porque ela é muito fofa, gente. Ela tem 16 cores nela e eu gostei muito dessa ideia de fazer dobrado as cores que a gente acaba usando mais, que são os iluminadores ou as bases e tudo mais. Ela é uma paleta bem neutra, apesar de ter um azul e um rosinha aqui no meio. Mas dá pra fazer looks muito legais com ela também. Eu não uso ela com tanta frequência assim, porque eu já tô mais acostumada a usar a Naked e a da Stila in the Light, que eu tenho há mais tempo. Mas é uma paleta que dá pra usar assim bastante, dá pra fazer muita coisa diferente com ela. Ela é muito bonita, as sombras são bem macias. Eu acho que as da Urban Decay e da Stila são bem parecidas e são um pouco mais macias do que ela, mas ela é bem boa também e eu gostei muito dessa paleta e quero comprar outras coisas da Too Faced. Mas assim, se fosse só pelas sombras, talvez eu não comprasse. Aqui, as sombras, junto com a combinação de cores que eles fazem, junto com a fofura de tudo isso e o cheiro e tudo mais, aqui acaba fazendo essa marca ser tão legal. Essa daqui é a Nine Artist Shadow Palette da Makeup Forever. Já falei dessa paleta várias vezes pra vocês, já entrou no meu vídeo de favoritos várias vezes. Ela é a número 1 e é a de tons neutros. Eu comprei ela aqui no Brasil porque ela foi até que bem barata aqui, sabe? Foi bem bom. Ela tem um espelho bom que faz ela ser boa pra levar em viagens também. E tem 9 cores neutras, um pouco mais quentes do jeito que eu gosto, apesar de ter essa daqui que é um pouquinho mais fria. E é legal porque dá pra fazer looks tanto mais escuros quanto mais clarinhos, dá pra fazer coisas mais puxadas pro marrom ou mais puxadas pro cinza. Essas duas aqui, apesar de serem neutras, tem um fundo mais roxinho. Então dá pra fazer coisas muito legais. Eu levei ela na minha viagem de lua de mel pra Punta Cana e ainda me decepcionou. A consistência das sombras da Makeup Forever também é uma das melhores. Foi a única que eu usei até agora que eu achei melhor do que as da Urban Decay. Essa paleta aqui é da MAC, é a paleta Keepsakes Beach Eyes, ou Olhos Beges. Ela era de uma coleção de Natal da MAC, acho que do ano retrasado ou de 3 anos atrás. Eu achei a embalagem linda e acabei cedendo muito mais por causa disso do que por qualquer coisa. Mas no fim, eu gostei muito dessa paletinha. Ela tem um espelhinho também. Tem 8 cores neutras, ótimo pra fazer smokey eye também, ótimo pra levar em viagem também, e é até menor do que as outras paletas, apesar de ter um espelhinho menor também. O tamanho de cada uma das sombras é menor do que as sombras individuais da MAC, mas eu achei muito legal pra você ter várias cores diferentes. Depois, se você gostar de alguma e acabar, dá pra comprar o individual. E ela tem essa cor aqui, que é a mesma cor que eu tenho já como sombra individual pra usar na minha sobrancelha. Então, pra levar em viagem é muito, muito prático. É a Omega. Essas daqui são outras sombras da MAC que eu tenho, e essas daqui são individuais. Eu tenho mais uma paletinha de sombras individuais deles que eu vou mostrar, mas essas daqui não dá pra pôr na paleta porque elas são um pouco maiores. Então, essa daqui é a Mix and Switch, é um duo de sombras da linha Mineralize deles. Hoje em dia deve estar numa embalagem diferente. Ela foi a minha sombra do dia a dia por muito tempo, dá até pra ver que esse lado aqui mais clarinho tá até afundado. Eu usava essa daqui no côncavo, essa daqui na pálpebra, ou ela na pálpebra inteira. É uma sombra bem coringa, assim, eu gostei muito dela por muito tempo, eu ainda gosto. Principalmente pra usar essa cor, às vezes, quando eu quero um côncavo um pouco mais quentinho. Dá pra usar pra esfumar várias outras cores. É um duo bem legal. Foi uma das primeiras sombras da MAC que eu comprei. Essa daqui é a The Naked Time. É da linha da MAC em comemoração com 50 anos de Star Trek. Foi a sombra que eu mais gostei dessa coleção, foi a sombra principal que eu usei no meu casamento e é claro que eu deixei ela cair e quebrar. Então ela tá toda espatifadinha, coitada, mas é linda, linda, linda de morrer. E essa é a Too Boldly Go, da mesma linha. É uma sombra mais avermelhada, acobreada, ela é bem bonita, tem um brilho maravilhoso. Essas duas são Pressed Pigments, essa daqui é Mineralize. E eu tenho 2 pigmentos da MAC, esse daqui que foi o primeiro que eu comprei, que é o Vanilla, que acho que é o mais clássico deles. E esse daqui, que é o It's Not Easy Having a Good Time, que foi da coleção da MAC com Rocky Horror Picture Show.
Vocês viram esse pigmento em ação no meu look, no meu tutorial que eu fiz baseado em Rocky Horror Picture Show, inspirado em Rocky Horror. Se eu não me engano, eu usei essa sombra também lá. Essa daqui é a minha paleta da MAC, ela é uma paleta sem sombras, que eu vou comprando as sombras e colocando aqui separadas. Eu tenho 7 sombras da MAC e aqui tem uma da Candice Berenice, que como tinha o mesmo tamanho, eu encaixei aqui. Eu não sei se as sombras novas deles ainda encaixam, teve gente que tentou depois e falou que não conseguiu, mas no começo era exatamente do mesmo tamanho e dava bem certinho. Eu gosto bastante das sombras da MAC, eu acho que eles têm cores bem diferentes, bem legais, mas eu tinha mais sombras deles assim no começo, porque eu via muitas meninas usando, né, no começo dos canais do YouTube, todo mundo usava só MAC, MAC, MAC. E aí agora o pessoal parou um pouquinho e realmente eu acho que as sombras da Makeup Forever e da Urban Decay são melhores. Mas eu tenho vontade de comprar algumas sombras deles só pra completar essa paleta. Eu queria ter, tipo, essa paleta cheia e aí ter ela sempre cheia, sabe? Quando for acabando uma eu compro outra. Talvez eu faça isso quando eu for pra Nova York, vamos ver. A única coisa ruim de ter a paleta assim é que não tem o nome das cores escritas, né? Então, tipo, essa daqui da Candice Berenice, que não tem o nome atrás porque não foi feita pra ser colocada assim, não tem o nome. Mas aqui eu tenho a Vanilla, Rice Paper, All That Glitters, Espresso, Sushi Flower. Essa é a Black Market e essa é a Cranberry. Também da Candice Berenice, além dessa sombra verde que eu jamais vou saber o nome, eu tenho mais 2 sombrinhas avulsas. Esse duo eu ganhei da minha avó de Natal, chama Du Esfumadíssimo, que tem um marrom bem escuro e um bege bem clarinho. E essa daqui que eu ganhei de Natal no Amigo Secreto do ano retrasado, que chama Nudite. Eu gostei muito, muito dessa cor. A Gabi que me deu da residência e é muito coringa, é muito bonita. Eu gostei bastante, é uma das minhas sombras assim que eu tenho unitárias favoritas. As sombras da Candice Berenice são muito boas em geral, eu gosto bastante. É um saco que eles não têm tantas paletas assim, eles têm mais sombras unitárias. E eles não têm nenhuma paleta tipo essa da MAC pra você ir colocando, então é meio difícil de guardar na coleção. Mas das sombras nacionais, mais baratinhas, tudo, eu acho que é uma alternativa muito, muito boa. Essa paletinha é a Sephora Ama Brasil, tem um desenho aqui do Rio de Janeiro e um pedacinho de Brasília e a Catedral da Sé, é bem bonitinho. E essa daqui eu ganhei da Tati Choi no casamento dela, ela deu essa paletinha pra todas as meninas que foram e uma garrafa de whisky pros meninos. Eu vou mostrar só a parte da sombra pra vocês aqui nos swatches, que são essas daqui, mas essa paletinha também tem um lado com um blush rosinha, e o outro lado com 4 glosses, bem bonitinhos, inclusive esse roxo eu já usei bastante. Eu gosto muito dessa paleta, principalmente porque ela tem umas cores bem chave que eu não tenho em outras paletas, tipo um branco, bem branco, que eu acho que eu não tenho nenhuma outra paleta, sabe? Por isso que eu gosto bastante dela, tem um lilás bem lilás, tem algumas cores bem marcadas que eu não tenho em nenhuma outra paleta. Eu nunca tinha usado as sombras da Sephora, eu gostei bastante, assim, elas são bem boas, mas eu acho que as da Urban Decay, Makeup Forever, da MAC e tudo mais são melhores. Essa paleta da Smashbox chama On The Rocks, eu ganhei ela de Natal, uns 2 ou 3 anos da Tairine. Ela é muito bonitinha, quando você abre tem um espelho gigantesco, uma pedrinha no meio, tem 12 sombras. E ela é outra dessas paletas que tem algumas cores neutras que dá pra fazer um look só com ela, mas tem algumas cores chaves bem coloridas que dá pra dar uma graça a mais no look. Essa daqui é a minha favorita. Eu não tenho nenhuma sombra dessa cor em nenhuma outra paleta e é o principal motivo pra eu manter essa paleta na minha coleção. As sombras da Smashbox são bem boas também, mas elas têm muito fallout, assim, elas sujam muito a parte de baixo do rosto quando a gente passa, porque elas esfarelam bastante. Mas a pigmentação é bem boa e elas são bem bonitas. Essa paleta é uma das mais chiques que eu tenho e uma das minhas favoritas. Ela é do Marc Jacobs e eu tenho vontade de ter todas as paletas do Marc Jacobs. Eu fiz a besteira de, quando eu fui comprar essa paleta, de escolher a 202 The Tease, que tem cores mais roxinhas, porque eu achei que eu tinha a paleta de sombra neutra demais. Mas obviamente que eu não uso ela tanto assim justamente por isso, porque eu tenho a paleta de sombra neutra, porque eu uso muita sombra neutra. E aí eu peguei esta paleta de 7 cores com uma consistência maravilhosa, lindas, 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 mas são roxas e por isso eu não uso tanto. Eu quero muito comprar uma paleta mais neutra da Marc Jacobs e eu com certeza vou acabar usando bastante. Isso é maravilhoso, é o tipo de produto que você encosta e você sente que ele é caro, sabe? Que ele é high-end, como diziam as americanas. Eu gosto muito dessa paleta, por isso que eu guardo com um papelzinho, eu guardo na embalagem de viagem, porque
Eu acho que tudo isso dá uma graça maior, assim, pra esse produto. E eu gosto bastante. Infelizmente eu escolhi uma cor que eu não uso tanto. Mas se eu comprar uma paleta deles mais neutra, eu certamente vou usar bem mais. Outra paleta chiquetosa que eu tenho é essa daqui da Dior. Essa daqui é a Tricolor Smoky. Eu ganhei ela da mulher do meu irmão, na verdade, há alguns anos já, e eu gosto muito dela. Por muito tempo ela foi a minha paleta de escolha pra fazer o look dia a dia, tipo to go, assim, pra passar e sair, porque ela tem 3 cores muito coringas, assim. Tem uma sombra maior, que é uma neutra, uma cintilante pra pálpebra marronzinha e uma um pouco mais escura mate pro côncavo. Fica lindo, natural. Tem um espelhinho aqui em cima pra passar. O jeito que ela fecha não abre na bolsa de jeito nenhum, sabe? É muito boa essa paleta e as sombras são muito boas. Eu já vi várias resenhas de sombras da Dior, gente falando que varia muito a qualidade dependendo da sombra, sabe? Tem algumas que são muito boas, algumas que são muito ruins. Essas aqui que eu peguei são muito boas, macias, não tem fallout, duram bastante na pálpebra. Gostei muito dessa paletinha. Esse duo da NARS são as únicas sombras que eu tenho deles, se chama Charade. É um duo bem engraçado, porque são duas cores mais roxinhas e uma mais rosinha, que parece que não vai dar muito certo, mas na pálpebra, como elas são meio queimadas, sabe? O tom é meio queimado, não parece assim tão colorido e fica bonito, fica natural, fica um negócio que você olha e você não parece que a pessoa tá de sombra, só parece que tá bonitinha, sabe? Eu gostei muito dessas sombras. Eu não sei como são as sombras da NARS em geral, eu acho que pra dar uma cor mais forte, assim, tipo, pra fazer um look de festa, eu acho que da Urban Decay talvez seja melhor. Porque o que eu gostei nessa cor é que justamente ela não dá tanta cor assim, ela dá só um sombreadinho, sabe? Acho que pra fazer um tutorial mais marcado, uma maquiagem mais marcada, talvez não desse tão certo. Essa outra paleta aqui da Bobbi Brown é a Uptown Classic Eye Palette. E eu ganhei ela da Natasha há muito tempo, quando ela tava na Suíça, antes dela voltar pro Rio, antes dela ir pra Suíça de novo. Foi o primeiro produto da Bobbi Brown que eu tive e eu gostei bastante, eu até tenho dó de usar. É um quarteto de sombras que fica maravilhoso, essa cor é linda demais. E é um quarteto que faz um look mais prata, mais esfumado assim. Essa cor é linda também, mas essa daqui, eu acho que eu não tenho nenhuma outra sombra com tanto brilho. Nem as da MAC conseguem ter tanto brilho quanto ela. É linda demais, eu gosto muito desse quarteto, mas ele fica pra ocasiões bem especiais, assim. Essa é outra paleta que não é só de sombras, é a Absolute Voyage da Lancôme. Ela tem várias coisas, que ela é pra ser uma paleta completa de viagem, né? Então aqui tinha um rímel que já acabou. Tem 6 sombras aqui do lado, mas também tem um pó, 3 batons, blush corretivo. E aqui embaixo tem alguns pincéisinhos e um lápis de boca e um lápis de olhos. Eu gosto muito dela pra levar em viagens também, porque ela tem tudo, apesar desse pó não dar no meu rosto, ele vira mais um iluminador. Os batons são lindos, o corretivo é bem bom. E as sombras são sensacionais. Me deu vontade de comprar a sombra da Lancôme também. Eu achei até melhor que as da Dior. Ela tem 3 cores desse lado pra fazer um look mais escurinho pra noite, 3 desse lado pra fazer um look mais claro pra de dia. Mas claro que dá pra misturar e fazer uma coisa no meio do caminho. São muito macias, são algumas das melhores sombras que eu já experimentei na minha vida. E a última paleta que eu tenho é a Bronze Goddess da Estée Lauder. E ela também tem só 2 sombras, é uma paleta na verdade de bronze. Esse bronzer é lindo, tem cheiro de coisa rica, assim. Aqui tinha um pincel que eu já acabei perdendo. E aí tem só 2 sombras e 2 batons. Esses batons são muito bonitinhos. Esse marrom da sombra é muito bonito. Mas esse rosa eu acabo não usando tanto. Ele é um rosa meio lilás, meio cintilante. Tem um acabamento que eu não gosto tanto dele. Mas eu gosto bastante desse marrom. E eu gosto muito desses batons e do bronzer também. E pra terminar, a última paleta que eu tenho é essa paletinha da Inglot. A Inglot ficou muito famosa na internet por um tempo e quando eu fui para os Estados Unidos eu tive que fazer uma paleta deles, assim, pra mim. Eles vendem sombras só avulso, então você compra a paleta e aí você escolhe as sombras que você quer colocar. Dá pra fazer paleta de blush, de sombra com blush, de batom e tudo mais. Eu peguei 4 cores que eu não pensei em pegar cores que dá pra usar junto. Eu pensei em pegar cores diferentes que eu gostei. Então peguei um preto meio brilhante, bem preto.
esse cinza, esse roxo bem vibrante e essa cor que é uma das minhas favoritas, que é um cobre muito bonito. E é uma paleta que foi personalizada, sabe? Então eu acabo ficando com ela ainda também. É isso, gente. Vou ficar aqui com o meu braço vermelho e meio sujo, mas acabou. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas me demorou tipo umas 3 horas pra gravar, então eu espero que vocês gostem. Lá pela metade eu ainda parei pra fazer janta, porque foi muito longo. Eu vou tentar editar de um jeito meio diferente, mas espero que fique legal e eu espero que vocês gostem bastante. E eu ainda tenho que fazer da minha coleção de maquiagem, o meu vídeo da minha coleção de blushes e bronzers iluminadores, que eu acho que vai ser tudo num vídeo só. E de sombras cremosas e de delineadores, que talvez eu faça os dois juntos num vídeo só também. Ah, e de lápis de olho. Será que eu faço de lápis de olho de boca? Não sei. Será que vocês gostariam disso? Me falem se vocês gostariam disso, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Nem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima. Ah, e o meu esmalte, se alguém for perguntar, é o Carmim da Risqué.